Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 14 de dezembro, quarta-feira da terceira semana do Advento, a Igreja celebra São João da Cruz. A nossa regra de vida hoje nos traz o artigo 393. A nossa própria cura interior é dada sempre em vista da missão. O Espírito Santo vem preencher os vazios que carregamos dentro de nós, e é a partir desse terreno que nos tornamos missionários. A caridade tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mesmo diante de pessoas muito fracas e frágeis, devemos crer nesta força tranquila e paciente do Espírito Santo. O Paráclitos significa o advogado, aquele que responde ao chamado, que responde ao grito. Quando apresentamos ao Espírito Santo a nossa própria falta, ele pode então aí mergulhar e consagrá-la ao Senhor. Derramarei água sobre vós e ficareis puros. Sim, purificar-vos-ei de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos imundos. Dar-vos-eis coração novo, porei no vosso íntimo espírito novo. Tirarei do vosso peito coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei no vosso íntimo o meu espírito. É pelo coração e o Espírito de Cristo que podemos ser purificados. Esta purificação, em seguida, dá frutos missionários. A cegueira sobre nós mesmos impede que o amor se comunique. Pois dizes, sou rico, enriqueci-me, de nada mais preciso. Não sabes, porém, que és tu o infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprares de mim o ouro purificado no fogo, para que enriqueças, vestes brancas para que te cubras, e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para que use os olhos e possas enxergar. Quanto a mim, repreende-o e corrijo todos os que o amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. A partir desta palavra, vemos todo o processo necessário para a missão. O ouro puro é o amor do Espírito Santo. As vestes brancas simbolizam a purificação. O amor revela, o amor vê segundo Cristo e na sua compaixão. Para viver um amor missionário que evangeliza, precisamos do dom do Espírito Santo, que transforma, revela e compreende. Reconheçamos vazios de pobreza que estão em nós, e a partir dos quais se manifestam as nossas angústias e vulnerabilidade, mas também a partir dos quais a força do Espírito Santo pode tomar todo lugar. Os pobres nos ajudam a revelar o nosso coração de pedra, nossos julgamentos, nossas durezas, e nos faz entrar na escola da vulnerabilidade. A comunidade é um laboratório de missão. Nós somos uma comunidade escola. A comunidade não é feita para ela mesma, mas para a missão, e missão para com os mais pobres e os pequeninos. O Senhor quer nos ensinar nessa escola de caridade para que juntos possamos ser transformados, revelados, compreendidos, para que possamos transformar, revelar e compreender os pobres nesta comunhão. A Igreja precisa de nós juntos, a comunidade necessita da nossa comunhão e o mundo anseia pela nossa comunhão para poder entrar nela. A missão não é antes de mais uma ação, mas uma implicação de si. Então a gente vê tão belo esse artigo e eu convido você depois a voltar de um novo vídeo e meditar, porque vai falar de pontos muito precisos sobre a nossa própria cura interior que é dada em vista da missão. E nós vamos esse caminho de deixar Deus curar, transformar, revelar o nosso coração. A nossa comunidade, a comunidade é um laboratório, mas a nossa família também ela é um laboratório para trabalhar as nossas vulnerabilidades, as nossas feridas, nossas reações. E para isso, nada melhor do que o acompanhamento espiritual. Então, eu convido você também que está nos acompanhando a desejar, buscar ardentemente um acompanhamento, um orientador espiritual, alguém que reze contigo pela tua alma, pelas tuas pequenas fragilidades que se tornam obstáculos muitas vezes para as relações, para a missão, mas pedir a graça de alguém que conhece a nossa alma e nos ajuda a ultrapassar tudo aquilo que enfraquece, que nos paralisa e que nos bloqueia. As leituras de hoje que nos é oferecida, a primeira leitura do profeta Isaías. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Asseguro o bem-estar e crio a desgraça. Sim, eu, o Senhor, faço tudo isto.
Gotejai, ó céus, lá do alto, derramem as nuvens a justiça, abra-se a terra e produza a salvação. Ao mesmo tempo, faça a terra brotar a justiça. Eu, Senhor, criei isto. Com efeito, assim diz o Senhor, o Criador dos céus. Ele é Deus, o que modelou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou como um deserto. Antes, modelou-a para ser habitada. Eu sou o Senhor, não há nenhum outro. Não fui eu o Senhor, não há outro Deus fora de mim. Deus justo e salvador não existe, a não ser eu. Voltai-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu juro por mim mesmo, o que sai da minha boca é justiça, uma palavra que não voltará atrás. Com efeito, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda língua jurará por mim, dizendo: só o Senhor está a justiça e a força. A ele virão cobertos de vergonha todos os que se irritaram contra ele. E o Senhor alcançará a justiça, e nele se gloriará todas as descendências de Israel. Então a gente vê nessa leitura o coração do homem que é chamado a se voltar para Deus, porque não existe outro Deus, não existe a salvação fora de Deus. Então hoje o profeta Isaías, e essa leitura a gente vê muitas vezes nos nossos cânticos também, agora nesse tempo do Advento, mas sobretudo o profeta vai nos lembrar a voltarmos o nosso coração para Deus e reconhecer que Ele é o Senhor de tudo e que não há outro, e que nós devemos justamente ter esse coração unido e nos envergonharmos de todas as vezes que nós nos afastamos e que nós ferimos o coração de Deus. O salmista de hoje, o Salmo 84. Vou ouvir o que o Senhor Deus diz, porque Ele fala de paz ao seu povo e seus fiéis. Sua salvação está próxima dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Amor e verdade se encontrarão, justiça e paz se abraçarão. Da terra germinará a verdade, e a justiça se inclinará do céu. O próprio Senhor dará a felicidade, e nossa terra dará seu fruto. A justiça caminhará à sua frente, e com seus passos traçará um caminho. Que belo salmo de hoje. Eu vou repetir porque o Senhor vai nos dizer, o salmista vai nos dizer, vou ouvir o que o Senhor Deus diz, porque Ele fala de paz ao seu povo. Então, a primeira graça que o Senhor quer nos dar hoje é a graça da paz nesse dia tão cheio de tantas coisas, né? A gente já começa o dia, como diz o salmista, atribulado. E hoje o Senhor quer nos dar essa paz e quer nos lembrar que a salvação está próxima. Está mais perto do que quando abraçamos a fé, de São Paulo. Depois, o amor e a verdade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Então, nós devemos caminhar com a graça dessa fé, mas também desse abandono. A graça do amor e da verdade, a graça da justiça, mas também a graça da paz. Então, esses dois equilíbrios na nossa vida espiritual nesse dia, o salmista quer dar a cada um de nós, sabendo que é o Senhor quem trilha os nossos passos, quem trilha os nossos caminhos. O evangelista de hoje, o Evangelho de São Lucas, enviou-os ao Senhor perguntando: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um pouco? Os homens, chegando junto dele, disseram: João Batista nos mandou perguntar: és aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Nesse momento ele curou a muitos de doenças, de enfermidade, de espíritos malignos e restituiu a vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: ide contar a João o que estáis vendo e ouvindo. Os cegos recuperaram a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E feliz é aquele que não ficar escandalizado por mim. Então, o Evangelho de hoje, o Senhor vai nos dar, todos os milagres que o Senhor tem realizado no meio do povo, Ele que tem feito curas. E Ele vai justamente nos dizer que nós não devemos nos escandalizar, mas ao contrário, devemos crer na graça e no milagre que o Senhor pode operar e realizar no meio de nós. E hoje a igreja vai nos trazer o santo São João da Cruz. João de Hipes, seu nome de batismo. Nasceu em Fontiverso, na Espanha, em 1542. Seus pais, Gonçalo e Catarina, eram pobres tecelões.
Órfão de pai, sua mãe teve de passar por dificuldades para sustentar os 3 filhos, Francisco, João e Luís, sendo que este último morreu quando ainda era criança. João mostrou-se inclinado para os estudos. Sendo assim, a mãe o enviou para o colégio. Em 1551, os padres jesuítas fundaram um colégio em Medina, centro comercial de Castela. Nele, esse grande santo estudou ciências humanas, retórica e línguas clássicas. Estudou por 3 anos. No fim de sua formação, viu que sua vocação era a vida religiosa. Em 1567, foi ordenado sacerdote. Desejando uma disciplina mais rígida, São João da Cruz quase saiu da ordem para ingressar na Ordem dos Cartuchos, mas, felizmente, encontrou-se com a reformadora dos Carmelos, Santa Teresa d'Ávila, a qual havia recebido a autorização para a reforma dos conventos masculinos. Grande admirador de Santa Teresa, compartilhavam ideias e propostas para inaugurar a primeira casa das Carmelitas Descalças, que ocorreu em 28 de dezembro de 1568, na província de Ávila. João, empenhado na reforma, conheceu o sofrimento, as perseguições e tantas outras resistências. Renovando a sua profissão religiosa de acordo com a regra primitiva, assumiu um novo nome. João denominou-se da Cruz. Pregador e místico, escritor e poeta, este grande santo da Igreja faleceu após uma enfermidade, em 1591, com 49 anos de idade. Foi canonizado por Papa Bento XIII e no ano de 1926 o Papa Pio XI o declarou como doutor da Igreja. São João da Cruz escreveu obras bem conhecidas, como A Subida do Monte Carmelo, A Noite Escura da Alma. Essas 2 fazem parte de um todo que ficou inacabado. Cântico Espiritual e Chama Viva de Amor. No decurso delas, o itinerário que a alma percorre é claro e certeiro. Negação e purificação das suas desordens sobre todos os aspectos. Foi adotado como patrono da rádio, pois quando pregava, a sua voz chegava muito longe. Então, pensamos nesse dia, esse coração e esse homem que, ao pregar, a sua voz ecoava. Então, pensamos na intercessão dele para anunciar o verbo, para testemunhar todas as graças e as maravilhas que o Senhor impulsiona no nosso coração. E eu convido você hoje a meditar ao longo do dia a leitura patrística, que é do Cântico Espiritual de São João da Cruz, conhecimento do mistério escondido em Cristo, que está nas suas obras completas. Então você pode procurar e meditar essa belíssima leitura patrística que a Igreja nos oferece hoje, através também da vida deste santo que lutou, pela reforma do Carmelo e que se tornou um grande doutor da Igreja, grande companheiro junto a Teresa d'Ávila. Então que nosso Senhor nos dê a graça nesse dia, nos abençoe, dê um dia santo a cada um de nós e que possamos, através desse santo, ter também essa alma decidida e radical. Deus abençoe.